frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos aplicar testes unitários automatizados nos controllers que a gente criou, nos vídeos passados. Para essa prática a gente assume que o ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado. No caso, instalação de alguma versão mais recente do Node.js, o gerenciador de pacotes do Node, o NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação no projeto e-commerce-node-api, a IDE VS Code configurada com as extensões necessárias, o Postgres e o PGAdmin instalados, certo? E antes da gente começar, a gente está aqui com o nosso projeto e-commerce-node-api aberto, a gente vai executar os nossos testes, para poder partir de uma base de código, robusta e íntegra, tá certo? Então os nossos testes estão executando corretamente, tá certo? E a gente pode partir para as nossas implementações. Então o que é que a gente vai fazer agora nesse momento? A gente vai implementar o teste unitário do controller recuperar a categoria por ID, tá certo? Então percebam que aqui no nosso código, os controllers eles estão dentro da camada de apresentação. Então a gente está aqui no módulo catálogo, dentro do módulo catálogo, na parte de apresentação a gente tem os controllers que representam aí também os casos de uso, Cada controller está ligado a um caso de uso, tá certo? Então a gente tem aqui os casos de uso, recuperar a categoria por ID, recuperar todas as categorias, inserir categoria, atualizar a categoria e deletar a categoria, que são as operações básicas aí do CRUD. A gente vai fazer dois testes, um teste de um caso de uso de um controller de recuperação, ou seja, de consulta, que é o recuperar a categoria por ID, e um teste de um controller de comando que faz alteração no banco de dados, no caso o inserir, tá certo? Que desses comandos talvez sejam os que são mais utilizados, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai criar um arquivo de teste, no mesmo local onde está o arquivo do controller. Percebam que aqui a gente tem uma pasta controller com os arquivos, de forma solta dentro desse arquivo, Então vejam que como a gente vai criar um arquivo, um arquivo aqui agora específico para teste, seria interessante no futuro, não ter essa pasta controller e cada controller ter sua pastinha, assim como a gente fez em application. Em application a gente tem os use cases e cada caso de uso tem sua pasta, tá certo? Então, por exemplo, aqui no recuperar a categoria por ID use case, a gente tem o próprio arquivo do use case e o arquivo de teste desse use case, tá certo? Então fica mais organizadinho. Então percebam que isso aqui é uma forma de mostrar para vocês que a estrutura de pastas depende muito das necessidades da equipe de desenvolvimento, dos padrões e das boas práticas que estão sendo utilizadas, E aí tem que sempre ponderar o uso dessas pastas. Então aqui eu só criei uma pasta controllers. Veja que já está crescendo o número de arquivos aqui dentro, então pode ser que fique depois um pouco bagunçado, então é interessante depois pensar numa refatoração. Mas no caso eu vou manter assim mesmo e vou criar dessa forma só para você ver que isso não vai interferir no código, tá certo? Então vamos lá, dentro da pasta controllers eu vou criar um arquivo chamado recuperar a categoria por id.expresscontroller.spec.ts, que é o arquivo de teste para esse controller aqui que a gente já criou, Como eles têm o mesmo nome quase parecidos, um vai ficar bem pertinho do outro, tá certo? Então vamos lá para esse teste. Primeira coisa, a gente vai implementar uma suíte de testes usando o Describe. Aqui a gente está usando o VTest, E a gente vai botar assim como essa suíte de testes, os testes do Controller Express, lembrando que a gente está na camada de apresentação fazendo códigos de detalhe. Então o Express é o servidor de aplicação que a gente está usando para fazer essa comunicação, e para fazer com que nossa lógica de negócio seja exposta por uma API web REST, tá certo? E aqui a gente quer especificamente testar o recuperar a categoria por ID, beleza? Vou importar o Describe aqui do VTest. Depois de implementar o Describe, a gente vai começar a implementar, os elementos, vai começar a configurar
as variáveis e constantes que a gente vai utilizar no nosso código, principalmente que a gente está fazendo aqui um teste unitário, então a gente vai ter mocks, tá certo? Então, o primeiro deles, a gente vai criar uma variável chamada requestMock para fazer o mock, né? O objeto simulado de um request, né? E a gente vai usar aqui o mockprocs da biblioteca Vitest Mock Extended, tá certo? E a gente vai fazer aqui, ó, esse request aqui, né? Ele vai ser do Express, tá certo? A gente quer fazer um mock do Express, já que a gente está usando o Express, eu quero que, né, essa variável vai receber algo desse tipo aqui, beleza? A mesma coisa a gente vai fazer para o response, lembrando que a gente no controller a gente recebe tanto os objetos de request e response do Express como o next function, que são os midras. Vou importar o response do Express e vou fazer aí um mock também aqui, né, do next, né? Vou usar o mock do Vitest, tá certo? Além disso, como eu quero testar o controller, eu vou criar aqui uma variável chamada recuperar categoria por ID useCaseMock. Por quê? Porque eu quero mockar o useCase que vai ser injetado no controller. Lembre-se, eu estou tentando fazer um teste unitário, então não posso, né, digamos assim, atingir ou tocar elementos externos. Então, tudo que é recebido pelo controller, né, o objeto request, o objeto response e a função next, a gente está mockando, assim como o caso de uso que é injetado, né, dentro do controller. Então a gente está criando uma variável para receber um use case que vai ser mockado, né? Então a gente vai fazer um mock daquela classe, recuperar a categoria por ID use case, né? E criar uma variável para a gente fazer justamente o teste do controller que a gente quer, que é o recuperar a categoria por ID controller, certo? Vou importar aqui também a classe que a gente já tinha criado nos vídeos passados. Depois disso eu posso implementar, né, e fazer configurações aqui no before all, tá certo? Para instanciar essas variáveis, vou importar aqui o before all do Vitest, né, e vou fazer o uso dessas variáveis. Primeiro, o requestMock. Pego o requestMock e realmente aí uso a função mock lá do Vitest, tá certo? E faço o mock, né? Então, antes de todos os testes, crie de fato o mock que é desse tipo aqui, tá certo? Ou seja, eu estou mockando o request do Express. E aí eu vou fazer também para o response. No caso do next mock, né, ele não é um objeto, ele é uma função, então vou usar direto o vitest.fn, que vai criar uma função mockada para cá, né? Vou mockar também o recuperar a categoria por ID useCaseMock, tá certo? E vou fazer, né, passar esse useCase mockado como instância aqui no construtor, né, do recuperar a categoria por ID Express Controller, tá certo? E passo aqui a instância. E aí a gente vai testar justamente esse cara, recuperar a categoria por ID Controller. Então percebam que tudo que eu fiz aqui foi para que a gente pudesse fazer testes de unidade e garantir que esses testes não vazem, digamos assim, para ambientes externos, tá certo? Como a gente está trabalhando com mock, a gente vai também configurar o after each aqui. Ou seja, depois de cada teste, né, do Vitest aqui, a gente vai fazer o restore todos os mocks, ou seja, fazer a restauração. Vou importar o Vitest aqui também e vou importar essa função mock reset. E aí reseto todos os mocks que eu criei. No caso eu só reseto os mocks com objeto, eu não reseto o mock do next, né? Então reseto o request mock, o response mock e o recuperar a categoria por ID useCaseMock. Beleza? Bom, agora sim a gente vai poder implementar o teste, né, do caso padrão, né? Então a gente vai definir um caso de teste, né? No caso aqui a gente quer fazer justamente isso aqui, deve recuperar a categoria por ID. A gente vai importar o teste aqui do Vitest, tá certo? E aqui a gente vai fazer o teste do caso padrão. E aí, pessoal, a gente vai estar sempre usando os conceitos lá do BDD, tá certo? Que é o Behavior Driven Development, né? Que a gente vai estar implementando sempre, dado uma determinada configuração, quando algo foi executado, tais expectativas devem ser atendidas. Então, nossas expectativas aqui, que já que a gente está fazendo um teste de unidade automatizado, é que o controle deve recuperar uma categoria por ID. Então, a gente tem que se basear
no que está, né, desenvolvido no controle. Então, uma coisa interessante de se fazer aqui é abrir o controller, por exemplo, que a gente vai testar, né? Então, vou abrir o controller aqui, eu vou botar ele um do lado do outro, e basicamente o controle que a gente quer testar, né, ele recebe os objetos do Express, do servidor de aplicação, o objeto request, que tem os dados de requisição, HTTP, o objeto response, que tem a possibilidade de fazer as respostas, né, status code, né, corpo, a cabeçalho, e next, que são os middlewares, tá certo? Aqui ele recupera um ID, ele chama o use case e o execute passando o ID, que é o input DTO que o use case precisa. Se tudo estiver certo, ele lança uma resposta de sucesso com o código 200 e retornando o categoria output DTO, tá certo? Então é isso aqui que a gente quer testar, a gente tem que ter em mente isso. Então nossas expectativas são que uma categoria deve ser recuperada com sucesso. Então usando o BDD, a gente vai fazer primeiro o caminho do dado, né? Dado alguma coisa, então dado, por exemplo, um objeto, né, chamado categoria input DTO do tipo iCategoria, eu vou importar ele aqui, que é do nosso domínio. Mas veja que a gente está tentando recuperar uma categoria. Eu poderia usar só o ID, mas eu já estou criando um objeto mais complexo, porque eu vou testar ele depois com o retorno, tá certo? Aí assim a gente tem que fazer a representação disso aqui, ó, que é o parâmetro, o ID que vem nos parâmetros, né, na URL, por exemplo. Então a gente vai ter que fazer aqui, ó, dado, faço o request, né, já que aquele, vejam que o ID vem na requisição. Então estou mocando a requisição, então estou dizendo, ó, a requisição simulada, o parâmetro ID, vai ser, ó, esse categoria input DTO.id, ou seja, esse cara aqui, né, no formato de string, tá certo? Vou mocar também esse retorno aqui, ó, do execute, que retorna uma promessa de um interface categoria. Então tenho que mocar isso também. Então vamos lá, recuperar a categoria por ID use case, execute, moco o resultado de retorno. No caso eu estou mocando, dizendo que o retorno vai ser algo desse tipo aqui, desse objeto, tá certo? E moco, né, o status da resposta, né, request aqui, né, o caso de uso e a resposta, né, ou seja, o request, o caso de uso e a resposta. Beleza? Bom, dado esses elementos, aí quando a gente solicitar, tá certo? Chamando a função lá do controle, né? Fazendo com await, já que o controller ele é assíncrono. Quando a gente chamar o recuperar categoria por ID controller, que é o que a gente quer testar, o nosso objeto de teste, chamando recuperar, passando a requisição mocada, o response mocado e a função next mocada, tá certo? Aí a gente vem as expectativas. E quais são nossas expectativas? Primeira delas, né, é que vou importar aqui o expected do vtest, é que o método recuperar categoria por ID e use case mock execute tem que ser chamado, ou seja, ele precisa ser chamado com um ID, que é basicamente isso aqui. Quando a gente chama ele aqui, a gente passa um ID, certo? Então se eu botar ele aqui, passo o ID, certo? Vejam que no meu teste eu posso fazer várias expectativas, mas a gente já vai testar com esse aqui. Como é que a gente vai testar? Vou abrir aqui meu terminal, vou executar meu comando npm run test, só que no caso vou executar com a versão da minha interface gráfica, que vai abrir no front-end, né? No caso num browser, certo? Então vejam que aqui é uma interface gráfica web, né, que mostra todos os testes. O teste que eu estou fazendo é justamente dessa camada de apresentação aqui, que é esse deve recuperar a categoria por ID. Então veja que minhas expectativas já estão sendo atendidas. Por quê? Porque, né, quando eu venho aqui, eu realmente estou chamando um ID. Mas se eu não passar o ID, se eu passasse aqui nome, por exemplo, passasse aqui nome, né, ou seja, estou dizendo que minha expectativa é que dentro do método, né, execute do caso de uso, ele tem que ser chamado com o nome, não com ID. Então se eu vier aqui no teste, né, o teste vai estar, né, errado. Por quê? Uma coisa é o que ele espera e outra coisa é o que ele está enviando, tá certo? Então aqui nossa primeira expectativa é que isso aconteça justamente para representar essa linha aqui do controller, tá certo? Bom,
Outra expectativa que eu posso ter, né, é claro aqui, é que depois da execução eu tenho que mandar um send success. Lembre que esse send success aqui, se eu não disser qual é o código do status code, eu vou até aqui na função, aí ele vai pegar um 200 como padrão. Aqui nesse caso eu não estou passando, então ele acaba usando 200 como padrão. Então uma das minhas expectativas é que minha resposta, né, response mock status seja chamado com 200, certo? Posso vir aqui no meu teste e ver que ele ainda está executando. Se eu passar, por exemplo, aqui, estou esperando 201, salvo, vou lá no teste, né? Tá dizendo o seguinte, você está esperando 200, mas está sendo enviado, ou está esperando 201, mas está sendo enviado 200. E vejam que, mais uma vez, né, os testes de unidade, eles testam, né, o nosso código de forma automatizada. Então, como aqui eu não passei código nenhum, aqui, por exemplo, se eu passar o 201 aqui agora, o meu teste vai funcionar, tá certo? Porque eu estou passando 201 e minha expectativa é 201. Mas se minha expectativa for 200 e lá está passando 201, também vai dar erro. Então a gente tem que estar sempre alinhando a expectativa, né, ao que a gente quer testar. No caso, a gente quer testar aqui 200, eu vou apagar esse 201, certo? E vou deixar aqui. Então o nosso teste também está testando. Outra expectativa que eu posso ter no meu teste, né, para testar mais ainda meu controller, né, de forma mais aprofundada, é que a minha resposta JSON tem que ser algo desse tipo aqui, categoria input DTO, certo? Então se eu vier aqui no meu código, eu percebo que na minha resposta eu mando o categoria output DTO. Então aqui eu estou esperando esse output. E se eu passar um objeto, por exemplo, assim, que não é naquele formato, né, por exemplo, também vou ter um erro aqui, porque eu estou esperando isso e me foi enviado isso, tá certo? Então a gente tem que testar, né, de acordo com nossas expectativas para poder testar o nosso código da forma correta, né? Então tenho 3 expectativas aqui. Veja que eu testo mais aprofundadamente meu controller, meu teste ainda está passando, então tudo tranquilo. E eu posso testar também o seguinte, se a função next mock, que tem a ver com os middlewares, não for chamada, tá certo? Not to have been called, né? Ou seja, ela não deve ser chamada. Por quê? Porque quando ela é chamada é porque teve algum erro aqui. E eu estou testando o que? O caminho padrão. Qual é o caminho padrão? Que deve recuperar. Então, tudo isso aqui deve funcionar. A requisição, né? Conseguir recuperar o ID dos parâmetros do request, conseguir executar o use case sem dar erros no use case, né? E conseguir, né, enviar a mensagem de resposta com status code 200 e com output DTO, né? Esse é o caminho padrão. Então, o caminho padrão ele não pode executar o catch, né? Ele não pode executar o next erro. Então, um teste que eu posso fazer aqui também para ficar mais aprofundado o next mock não pode ser chamado, tá certo? Se eu botar aqui que ele deveria ser chamado, tirar o not, o meu teste também vai falhar, tá certo? Porque aí é o que é a minha expectativa, né, em relação ao que eu estou testando. Então esse aqui é o teste basicamente, né, do caminho padrão, né, do caminho feliz, né? Como recuperar? Tem um caminho, né, de exceção quando a categoria não existe. A gente vai implementar esse caminho também agora. Veja que a gente está separando cada, né, digamos assim, fluxo em, né, testes aqui dentro da minha suíte de testes, certo? Eu estou testando só o controller do recuperar por ID. Veja que é um arquivo específico e eu posso ter vários testes. No caso aqui é o teste do caminho padrão e agora a gente vai testar o caminho da exceção. No caso, a exceção de categoria quando ela não foi encontrada, tá certo? Então vou abrir aqui o teste, né? Deve tratar uma exceção de categoria não encontrada. Por que eu estou botando assim, deve tratar uma exceção? Porque aqui dentro do controle a gente já está usando o catch. E quando a gente está fazendo o uso do catch, o catch faz o tratamento de uma exceção de erro que vem. De onde é que vem esse erro? Lá do execute, né? Lá do execute do use case. Quando eu passo o ID e eu vou lá dentro do meu use case, né, do recuperar a categoria por ID use case, eu primeiro faço uma verificação se esse ID retorna alguma categoria, se não eu lanço uma exceção de aplicação, né, e essa exceção vai cair aqui, então eu tenho que tratar ela, tá certo? Então vamos lá, usando também o padrão, né, do BDD, a gente vai fazer
as configurações para o teste, né? Lembrando que o nosso foco do teste agora é que deve tratar a exceção. A gente não está mais fazendo um caminho padrão. Mas algumas coisas são meio repetitivas. Por exemplo, a gente vai criar aqui um objeto do tipo categoria input DTO, certo? Vamos fazer também a simulação do request, né? No caso o ID que retorna pelo parâmetro, né? Já que isso é feito aqui também, aí, né? É nesse momento aqui que dá o erro, né? Dentro do use case, que a gente vai cair no catch, né? A gente não vai nem passar pelo sucesso. Então a gente vai fazer o que? Com que o mock do execute do use case lance um mock reject value. E veja que aqui, diferente no caminho padrão, a gente usou o mock resolved value, né? Ou seja, o valor que vai ser resolvido quando ele funcionar. E aqui o reject value. E no caso, ele lança uma exceção, que é a exceção que tem lá dentro do caso de uso, tá certo? Então vou importar aqui o categoria applications exceptions, né? E vou mocar o meu status, porque a gente vai ter um status de retorno, tá certo? Bom, feito isso, a gente vai para o quando, né? Então, quando a gente realmente, né, executar o controller, né, passando os objetos mocados, né, aí vem as nossas expectativas. Então, a primeira expectativa, né, é que o método execute tenha sido chamado com ID. Veja que se eu for acompanhando aqui nos meus testes, o meu teste deve tratar uma exceção já está sendo validado, passado, né? O next mock tem que ter sido chamado, pessoal. Nesse caso aí, o next, né? A função que vai fazer o tratamento da exceção tem que ter sido chamada. Então, diferente aqui, ó, do not, vou até copiar aqui de cima. Se eu deixar com not, por exemplo, eu vou ter um erro no meu teste, tá certo? Porque eu, né, tô dizendo que eu não tô esperando uma chamada e ela acontece. Então vou botar aqui, tirar o not, a negação, e agora aqui meu teste passa, tá certo? E vou fazer uma expectativa do seguinte, aí, nessa função next, eu recebo o erro, e aí eu pego o mock do meu erro, vejo qual foi a última chamada de erro e pego o nome desse erro e verifico se ele é compatível com o erro que eu estou querendo testar, que no caso o tratamento tratar a exceção de categoria não encontrada. Então, se eu faço isso aqui, eu vejo que meu teste funcionou. Se eu trocar isso aqui, por exemplo, um outro nome, botar um nome aleatório aqui, teste, vejam que meu erro vai dar, não vai funcionar, né? Porque eu estou esperando uma categoria não encontrada e está vindo um teste, certo? No caso aqui eu estou usando já, né, a própria classe categoria application exceptions, chamando o próprio objeto categoria application exceptions, a classe categoria não encontrada e o nome dessa classe, né? E aí eu faço o teste com o que eu estou esperando. Beleza? Então, vejam que o nosso teste unitário do controller, né, recuperar a categoria por ID, né, já está funcionando, e eu estou aqui no meu na minha suíte de testes fazendo um teste do caminho padrão em um caminho de exceção para mostrar para vocês, né, que isso é possível. Beleza? Feito isso, a gente vai agora para a implementação de um teste de unidade do controller de inserir categoria. Então a gente fez agora de um caso de uso vinculado aos comandos, aos selects, e a gente vai fazer agora um caso de uso vinculado, né, a comandos de alteração de dados, tá certo? Que mudam o estado do dado, certo? Então a gente vai fazer implementando o teste unitário, né, do controller inserir categoria. E aí, pessoal, a gente vai seguir um padrão, né, como a gente já sabe, né? E vai aqui, criar um arquivo dentro do controller. Inserir categoria Express Controller, Express. E aqui a gente vai seguir aquele mesmo padrãozinho, implementa o describe, tá certo? Importa o describe do vtest. Describe controller express, no caso do controller inserir categoria por ID, certo? Depois do describe, implementa, né, configura as variáveis que você precisa usar nos seus testes. No caso,
request mock, response mock, next mock igual ao outro, só que aqui nesse outro caso a gente vai usar o inserir categoria use case mock, não recuperar, e o inserir categoria controller, certo? Importo o mock procs aqui, importo o mock também do vtest, e aí a gente pode ir para a implementação do before all aqui, certo? Aí a gente implementa o before all aqui, importa o before all do vtest, e importa o mock também do vtest, certo? Importa o vtest do vtest, né? E importa aqui essas classes, inserir categoria use case e inserir categoria express controller, certo? Então o nosso before all também já está configurado, né? Depois do before all a gente vai implementar o after it, importar aqui, ó, o after it do vtest, pessoal, do vtest, importar o mock reset e resetar os mocks que a gente está usando, que a gente instanciou no before all, certo? E no caso do inserir a gente só tem um caminho padrão, então a gente vai implementar o teste do caminho padrão, né? Se eu abrir aqui, por exemplo, o inserir categoria express controller, vocês percebam que a gente, né, apesar de ter um caminho, né, aqui do erro, mas esse erro a gente não está pegando exceções de aplicação, né? A gente pode pegar erros, por exemplo, da infraestrutura, se o banco de dados não estiver conectado. Mas o nosso caminho aqui, ó, lá dentro do inserir categoria .execute, se a gente for, a gente não tem um caminho de exceção, né? A gente só tem o caminho padrão, é por isso que a gente está testando aqui o caminho padrão dele, tá certo? E aí como é que a gente vai fazer? Né? Dado um input, importa aqui o teste do vtest, viu, pessoal? Importa o tipo criar categoria props. Então, por exemplo, quando eu estou criando uma categoria, eu não preciso passar o id. Então, cria uma variável e aí começa a fazer os meus preenchimentos do mock. Request mock.body. No caso aqui, diferente do recuperar por id, que a gente preenche o mock dos parâmetros, né? O que vem no corpo da requisição, no body, né, é o objeto, né? A gente pode até ver, se a gente abrir aqui, ó, o categoria HTTP, que é os testes manuais, ó. Quando eu faço um insert, eu mando esse objeto no body. Já no recuperar por ID, eu mando o ID na URL, que é o que a gente chama de parâmetros, né, nos parâmetros, tá certo? Então aqui nesse caso, eu estou mocando o corpo, dizendo que o corpo vai receber isso aqui. Vou mocar, né, esse cara aqui também. Tá certo? Vou mocar esse cara aqui também, que é o inserir categoria use case mock. No caso, quando for resolvido, ele vai retornar esse input, certo? E o response mock.status, certo? Deixa eu só ver aqui, response mock, tá criando mock, tá certo? Mock response. After it tá ok, o before all também tá ok, inserir passa aqui, tá certo, beleza. E aqui agora vai, né, o quando, certo? Quando a gente chamar o controller inserir, certo? A gente vai fazer, né, esses elementos aqui, né, passar esses objetos mocados. E depois o então, que são as nossas expectativas. E quais são as nossas expectativas aqui? No caso, a gente vai ter que importar o expect também aqui, tá certo, pessoal? Do vtest. No caso, nossas expectativas é o método execute do inserir categoria use case tem que ser chamado com esse input, né? A resposta do status tem que ser 200, né? O JSON no corpo tem que ser o input, a saída, né? Parecido com isso, eu passei isso aqui, vai ter que ser isso aqui a saída. E não tem que chamar o request, tá certo? A gente tá com alguns erros aqui. Vamos ver como é que tá o código aqui, se ele vai estar executando o teste. Veja que o teste, apesar dos erros estarem acontecendo ali,
ele está passando, tá certo? Ele está dizendo aqui, ó, request mock, né? É um argumento mock proxy, não está associado a um parâmetro. Aqui esses erros, né? Eu vou fechar aqui e abrir só para ver se esses erros eram para estar acontecendo mesmo. Veja que eu só abri e fechei e o erro ele, né, persiste, mas o teste, né? Deixa eu até testar por aqui para ver se ele vai estar funcionando também. O teste está ok, né? Não acontece nenhum erro, né? Isso aqui deve ser alguma dessas importações, né? Vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo o meu teste e colocar aqui para ver se não tem nenhuma coisa dessas escritas que esteja fora do padrão. Vejam que agora eu copiei meu código todo que eu já tinha aqui, né? E os testes pararam da erro. Na verdade deve ser alguma dessas importações que a gente faz aqui. Vou tirar essa importação aqui que não precisa. Eu acho que a gente está importando alguma coisa em algum local que não estava corretamente. Então, before all, tá certo? After it, né? No caso aqui a gente tem que fazer o mock, como eu falei, no after it. Desses três caras aqui, tem que fazer o reset desses mocks que a gente está usando. E aqui está funcionando, os erros pararam, né? A gente faz o mock do body, da requisição, faz o mock do retorno da execução do use case, faz o mock do status, né? Quando a gente chama, né, o teste que a gente quer fazer, que é o método inserir do controller, a gente tem essas expectativas, e se as expectativas são atendidas, o teste passa. Vamos forçar um erro, né? Vou passar aqui, 201. Vejam que o nosso código dá erro, o nosso teste, tá certo? Então, nossas expectativas estão sendo atendidas, e aí o nosso teste desse caso de uso, né, desse controller, na verdade, também, né, já está feito. Indo para as considerações finais, pessoal, o que é que a gente viu? A gente fez testes da camada de apresentação, tá certo? Mais especificamente no controller, né? Então, vou abrir aqui só o nosso diagrama para a gente ter uma certa visualização do nosso código, né? Então, a gente está fazendo testes aqui nessa camada de apresentação, né? Uma camada de baixo nível, ou seja, ela mais detalhe, ou seja, a gente está aqui utilizando o Express, que é o nosso servidor de aplicação, e veja que os testes são basicamente na camada de apresentação do módulo de catálogo, né? Mas a gente poderia fazer isso em outros módulos que a gente estivesse implementando. Especificamente, a gente testou dentro do padrão Front Controller aquele parte do controller só. Mas a gente pode testar também a parte do manipulador de rotas, que é o que a gente vai ver, né, no próximo vídeo, especificamente para poder também testar as rotas e testar a conformidade com o padrão REST, tá certo? Valeu, até o próximo vídeo.